Estamos começando mais um encontro com a palavra. Bem-vindo! É hora de você pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós para mais um estudo da Santa Palavra do nosso Deus. Depois de termos analisado o livro de Josué, começaremos agora a ver o livro de Juízes. O tema do livro de Josué era a conquista. Entrar e conquistar a terra de Canaã. Um dos problemas vistos no livro de Josué é que o povo de Israel não expulsou os outros povos da terra de Canaã. Mais tarde, esses mesmos povos conquistaram os israelitas em várias batalhas que ocorreram nos dias do livro de Juízes. Portanto, a mensagem do livro de Josué era a conquista da terra de Canaã. A mensagem do livro de Juízes está nas consequências por eles não terem expulsado os povos que viviam na terra de Canaã. A ideia de que Deus deu ordens para que seu povo exterminasse seus adversários de guerra levanta muitas dúvidas e muitos questionadores. Tenho certeza que você, que é inteligente, consciente e uma pessoa espiritual, também já fez essa mesma pergunta no seu coração e na sua mente enquanto lia esses livros históricos do Velho Testamento. E agora, continuando nosso estudo da literatura histórica e da literatura do reino do Velho Testamento, veremos que essa prática foi um problema recorrente. Por isso, procuraremos esclarecer este assunto de guerra, de extermínio, antes de iniciarmos o estudo do livro de Juízes. Quanto à pergunta, como esse Deus de amor que nós conhecemos hoje pode ter ordenado uma guerra de extermínio? A pergunta se concentra na questão da guerra em si. Guerra é um conceito bíblico? Ou por si só já é errada? Muitos devotos, Quakers e Amonitas, e pessoas de outras crenças, creem que a guerra é absolutamente errada e vão morrer com essa convicção. Eles são fortes opositores conscientes e convictos da guerra. Tenho vários amigos que participam desses dois grupos e respeito muito os pacificadores dedicados e sinceros. Também já gastei muito tempo, principalmente com os Quakers, no Brasil se conhece por Quakers, conversando sobre esse assunto. Eles usam trechos muito interessantes da Bíblia como base para seus argumentos e posicionamentos contra a violência. A filosofia deles é a seguinte: eu posso ser uma vítima da guerra e da violência, mas não serei responsável pela guerra nem pela violência. Se eu estiver carregando uma arma e for morto antes de usá-la, eu não serei apenas uma vítima da guerra. Eu serei responsável por ela. Entrei no jogo deles, deixando de ser uma vítima e passando a ser um participante. A posição dos pacifistas é: uma coisa é ser vítima e outra coisa é ser responsável. Eles não serão responsáveis pela guerra ou pela violência. É assim que os pacifistas pensam. Eles fazem algumas perguntas interessantes. Qual é a maneira cristã de matar um homem? Suponhamos que você chegue à conclusão que matar é correto. Muito bem. Então qual é a maneira cristã de matar uma pessoa? Se você for atirar nela, qual seria o jeito cristão de atirar? Você vai atirar no estômago ou na cabeça dela? Perguntas como essa mexem com sua cabeça. Parece que não dá para associar Cristo com matança. Outro ponto deles é: nós dizemos que se todos formos pela não violência, nos tornaremos todos vítimas do homem mau deste mundo. A resposta deles a isso é: o principal propósito do homem é glorificar a Deus, não se autopreservar. A autopreservação não é a primeira lei da civilização. Muitas pessoas acham que é. Mas na verdade não é. Glorificar a Deus é a primeira lei da vida daquele que crê. Você pode ser chamado para glorificar a Deus através da sua morte ou da sua vida, mas o propósito da sua vida não é sobreviver ou evitar ser uma vítima. Eles argumentam que o Evangelho está repleto de exemplos dos apóstolos que não carregavam espadas. Esses homens morreram como mártires. Nenhum deles morreu lutando com uma espada. Sabe, eu respeito os pacifistas sinceros e dedicados, mas posso contra-argumentar de várias maneiras. Francamente, não sou um pacifista nem um daqueles pela não violência, porque acredito que se tomarmos essa posição, estamos dando carta branca para os homens maus desse mundo continuarem a cometer suas impiedades e violências contra aqueles que querem levar a vida de maneira pacífica e ordeira. Dois grandes líderes da Igreja do Novo Testamento, os apóstolos Pedro e Paulo,
afirmaram que Deus instituiu as autoridades governamentais, assim como instituiu os ministros do Evangelho. O ministro do Evangelho é instituído para pregar a lei de Deus. As autoridades foram instituídas por Deus para fazer essa lei vigorar. Lemos isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, e na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 14. Deus instituiu as autoridades governamentais para que a lei e a ordem sejam mantidas, e essas autoridades foram enviadas por Deus como expressão da sua ira sobre aqueles que praticam a iniquidade e a violência. Conhecemos os versículos: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Os pacifistas e os pela não violência geralmente se fixam nesse versículo. Os apóstolos que eram pacifistas acreditavam que Deus fará o seu julgamento um dia, por isso eles não julgavam. Haverá esse julgamento e haverá justiça no julgamento. Mas além do julgamento futuro, de acordo com Paulo e Pedro, há nos nossos dias a manifestação da ira de Deus. Ela não espera pelo dia do julgamento, o grande julgamento do trono branco. Existe a manifestação da ira de Deus em nossos dias, que é manifestada através das autoridades. Esses apóstolos nos ensinam: se você quiser ficar bem com as autoridades, então obedeça às leis. Se você não fizer isso, é melhor se cuidar, porque eles vão usar a espada com razão. A espada será usada sobre você. A Bíblia diz isso. A implicação e a aplicação disso é que, se as autoridades usarem a espada sobre você, estarão sendo instrumentos de Deus. Portanto, se você acredita nessas autoridades instituídas, então você deve também crer que os ímpios não devem ter liberdade para causar destruição e violência para aqueles que querem viver pacificamente. Se todos nós tivéssemos sido pacifistas nos anos 40, hoje não haveria nenhum judeu sobre a face da terra, porque Hitler teria matado todos eles. Isso era óbvio. Onde houvesse judeus, ele iria atrás para cometer genocídio. Acredito que se as forças aliadas não tivessem entrado na Europa e mais tarde em Berlim, hoje não haveria um só judeu vivo. Os pacifistas deixariam os Hitlers do mundo agirem. Mas se você não é um pacifista, você está assumindo a posição descrita em Romanos capítulo 13 e em 1 Pedro 2 e 14. Você acredita em uma força militar. Quando assume essa posição, você acredita em uma defesa forte e na guerra. O general Eisenhower, oficial comandante das forças que invadiram a Normandia e mais tarde Berlim, tornou-se presidente dos Estados Unidos. Sua mãe era pacifista da Igreja de Cristo no estado do Texas, e foi como pacifista que ele foi criado. No 20º aniversário do Dia da Vitória na Europa, o general Eisenhower foi entrevistado ao lado do general Montgomery das Forças Expedicionárias Inglesas. O repórter perguntou ao general Eisenhower se o fato de sua mãe ter sido uma pacifista foi um problema para ele enquanto liderava o maior exército já reunido em todos os tempos. O general Eisenhower respondeu: francamente foi. Até que eu entrei no primeiro campo de concentração que tinha sido tomado, depois de ver o que os nazistas tinham feito naqueles campos de morte, nunca mais o pacifismo me causou qualquer problema. Eu cheguei à conclusão que o nazismo de Hitler era como um câncer no corpo do mundo, e como um câncer ele tinha que ser eliminado. Depois que vi aqueles campos de morte, o pacifismo nunca mais me incomodou. Se, como Eisenhower, você acredita que há pessoas no mundo e que Deus quer que sua ira seja manifestada contra eles, então você acredita na força militar, nas autoridades instituídas, você acredita na guerra também. A próxima pergunta é: se você acredita na guerra, você acredita na guerra de extermínio? Na Primeira Grande Guerra, a guerra que terminaria com todas as outras guerras que aconteceu em 1918, quando a Alemanha foi conquistada na Primeira Guerra, não foi uma guerra de extermínio. Nem sequer foi uma vitória decisiva, porque 20 anos depois eles foram para a guerra outra vez. Para mim, uma outra guerra, a do Vietnã, foi uma guerra suja. Conheço alguns daqueles que lutaram no Vietnã durante 3 anos e 3 meses. Eu acho que jamais se recuperaram dessa experiência. Não havia regras no Vietnã.
Muitos foram mortos porque criancinhas aproximavam-se dos soldados e entregavam para eles granadas armadas. Isso provocou a morte de muitos soldados. Depois de algum tempo, alguns soldados acabavam atirando em crianças porque ali não se podia confiar nem nas crianças. Muitos americanos vivem hoje com culpa por causa desses horrores no Vietnã. Foram experiências das quais eles provavelmente nunca vão se recuperar. Essa foi uma guerra suja porque ela não foi feita para ser vencida. Isso frustra muito aqueles que lutaram nela. Foi imoral pedir aos 58 mil soldados que morreram e aos milhares e milhares que foram feridos e aleijados para sempre lutarem numa guerra que não foi feita para ser vencida. O general Douglas MacArthur, um grande general, disse: "A matança e os horrores da guerra são tão grandes que só mesmo uma vitória conclusiva e decisiva pode justificá-la. A guerra é terrível, é horrível. Na verdade, ela é tão terrível e horrível que a única guerra na qual eu lutaria seria a guerra da vitória." Considerando tudo que foi dito e os textos bíblicos que lemos, além de muitos outros que há, não é razoável pensar que Deus ordenaria uma guerra? E se Deus ordenou uma guerra, não é razoável pensar que o único tipo de guerra que Deus ordenaria seria uma guerra de extermínio que conquistaria uma paz decisiva e permanente? Esses são alguns pensamentos a respeito da guerra de extermínio sobre os quais precisaremos refletir durante a leitura dos livros históricos da Bíblia. Gostaria de enfatizar que a única pessoa que nunca tem nenhuma dúvida a respeito da Bíblia é a pessoa que nunca lê. Se você lê a Bíblia, é certo que terá dúvidas. E agora que iniciaremos o estudo dos livros históricos, com certeza a questão da guerra será algo muito profundo para a gente meditar. Infelizmente, eu tenho que me despedir agora. Junte-se a nós em nosso próximo estudo, quando veremos o ciclo de apostasia que ocorreu 7 vezes no livro de Juízes. Descobriremos que esse ciclo de apostasia descrita nos livros históricos do Velho Testamento pode ser encontrado hoje em países como a Alemanha e Estados Unidos, por exemplo. Não esqueça, eu conto com você no nosso próximo encontro com a Palavra. Até lá e que Deus lhe abençoe. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra para mais um estudo da Bíblia Sagrada. O nosso objetivo é analisar a Bíblia toda. Já estudamos até o livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Juízes e acompanhe comigo mais esse estudo. O livro de Juízes compreende um período de 400 anos na história dos hebreus. É muita história. Entre os livros de Gênesis e Êxodo há um período de 400 anos. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, há um período de 400 anos. O livro de Juízes sozinho cobre outro período de 400 anos. O livro de Josué começa com a morte de Moisés e a chegada de Josué na liderança do povo de Israel. O livro de Juízes começa contando a morte de Josué e a falta de liderança que seguiu a sua morte. Josué não treinou ninguém para substituí-lo na liderança. O livro de Juízes enfoca esse vácuo na liderança resultante da morte de Josué, que infelizmente não preparou ninguém para substituí-lo. Aparentemente ele não treinou um sucessor para o seu lugar. Em todo o livro de Juízes, nós percebemos que os juízes também não treinaram sucessores para o papel de líderes que eles exerciam. Enquanto o juiz estava vivo, o povo contava com uma liderança, mas depois que ele morria, não havia mais liderança. Assim estabelecia-se o vácuo na liderança. Como acontece com outros livros da Bíblia, não sabemos quem escreveu o livro de Juízes. Ele compreende um período da história que vai da morte de Josué até os tempos de Samuel, um período de 400 anos. O versículo-chave do livro indica que não havia rei durante esse período da história e que cada pessoa vivia segundo aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Essa afirmação aparece 4 vezes no livro e é considerada a sentença-chave desse livro. O fato da figura de um rei ser mencionado no livro sugere que o livro tenha sido escrito durante um período que havia um rei, durante uma monarquia, então. No entanto, o autor se remete a um tempo passado, quando havia um vácuo na liderança,
quando não havia nenhum tipo de liderança. Muitos estudiosos acreditam que Samuel seja o autor do livro de Juízes, o que é bem provável, já que Samuel viveu sob uma monarquia. Ele pode mesmo ter sido o autor. O livro de Juízes cobre um período da história dos hebreus que vai da morte de Josué até o período dos livros que Samuel escreveu e que tem o seu nome, que é 1º e 2º Samuel. Esse foi considerado um período negro na história dos hebreus. Foi o período anterior à divisão do reino e ao cativeiro dos reinos do norte e do sul. O livro de Juízes traz uma mensagem muito forte. Essa mensagem se refere a um problema básico, um câncer que trouxe consequências terríveis ao povo de Deus. Esse problema, esse câncer, recebe o nome de apostasia. Já mencionamos essa palavra antes. Ela é composta de duas palavras, apo, que significa distante, e tasia, que significa tomar posição. Você se lembra que no final do livro de Josué, os filhos de Israel tomaram uma posição de fé? Eles afirmaram que queriam servir a Deus e obedecê-lo em primeiro lugar em suas vidas. Josué convocou-os e disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo fez a sua escolha. Nós também serviremos ao Senhor. Eles também tomaram essa posição. A apostasia é simplesmente isso. Você tomar uma posição como os filhos de Israel fizeram no final do livro de Josué e mais tarde tomar uma posição contrária, ou seja, posicionar-se longe, distante daquela posição anterior. Isso é apostasia. No livro de Juízes, eles entraram nesse ciclo de apostasia 7 vezes. Gostaria de ilustrar esse ciclo da história que repetiu-se 7 vezes no livro de Juízes com um relógio. Às 12 horas, os filhos de Israel decidiram servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Mas, a 1 hora, eles cometeram apostasia. Eles se afastaram daquela posição que tinham tomado no final do livro de Josué. Depois de se afastarem daquela posição original de servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas, eles começaram a viver o terrível banquete de consequências que a apostasia sempre traz. Eles passaram a viver na corrupção moral. Às 3 horas, eles desenvolveram também a corrupção política. E mais tarde, às 4 horas desse ciclo, Deus levantou um inimigo. Poderia ter sido os cananeus, os midianitas ou os moabitas, mas Deus levantou um inimigo muito mais forte. Deus tentou avisar o povo, mas eles não quiseram ouvir a Deus. Às 5 horas houve uma guerra e eles foram vencidos por esse inimigo que Deus tinha levantado. Depois de terem sido conquistados nessa guerra, o povo de Deus atinge o ponto mais baixo do ciclo às 6 horas. Nessa hora, eles estavam derrotados. Aqueles que não foram mortos tornaram-se escravos. Eles foram escravos por diferentes períodos, algumas vezes durante 7 anos e em outras vezes durante 8 anos. Houve períodos de escravidão que duraram até 40 anos quando eles foram escravizados pelos filisteus. Depois de viverem sobre a escravidão, eles se voltavam para Deus. Às 7 horas, eles clamaram a Deus e às 8 horas se arrependeram. E às 9 horas, passaram por um reavivamento espiritual. Depois da oração, do arrependimento e do reavivamento espiritual, às 10 horas, Deus levantou um juiz. Esse juiz tornou-se o libertador. Às vezes era chamado de Salvador. Às 11 horas, da mesma maneira como Moisés os libertou do Egito, esses juízes ou salvadores libertaram o povo de Israel do inimigo que os tinha conquistado. Nós lemos isso no livro de Juízes 6 ou 7 vezes. Eles voltavam às 12 horas, novamente no topo do ciclo, quando Deus ocupava o primeiro lugar em suas vidas. Eles estavam servindo e obedecendo a Deus então. O povo de Israel viveu diferentes períodos de paz, quando tudo estava bem, porque o juiz exercia o seu ministério sobre o povo e os levava a buscar a Deus. Ele era um instrumento para fazê-los viver um reavivamento espiritual. Alguns desses períodos de paz duravam até 80 anos, mas o câncer acabava aparecendo, a apostasia voltava, e como já dissemos, eles passaram por esse ciclo 7 vezes no livro de Juízes. Podemos tirar pelo menos 2 aplicações no livro de Juízes. Lembre-se,
nós sempre procuramos no estudo dos livros da Bíblia aplicações para a nossa vida. Qual é a aplicação devocional do livro de Juízes? Bom, vamos dizer que há pelo menos duas. A primeira é uma aplicação pessoal. Vamos voltar à aplicação de Gênesis e Êxodo. Nós identificamos a alegoria da salvação quando o povo foi libertado do Egito, representando a nossa libertação do pecado, depois a peregrinação no deserto, a entrada e a conquista da terra de Canaã. Vimos nesses acontecimentos a nossa libertação do pecado e depois a nossa entrada na terra prometida de bênçãos espirituais. Depois chegamos no livro de Juízes e tiramos a seguinte aplicação para a nossa vida. Será que é possível, depois de você ter sido liberto do seu Egito espiritual, de ter entrado na Canaã espiritual e de ter tomado posse das bênçãos espirituais, depois de tudo isso você retroceder? Será que é possível cair? É possível alguém viver todas essas vitórias e depois cometer apostasia? Será que você retrocederia? Bom, de acordo com o livro de Juízes, sim. É possível retroceder. O livro de Juízes nos alerta, assim como de Deuteronômio e algumas cartas do apóstolo Paulo também. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A aplicação devocional do livro de Juízes é essa. Ei, cuidado para não cair. Cuidado para não retroceder. O fato de você ter entrado e conquistado a terra de Canaã não significa que você está imune a retroceder. O livro de Juízes mostra repetidas vezes que a nação de Israel fez isso. A aplicação que fazemos é que nós podemos entrar nesse ciclo de apostasia na nossa vida pessoal. Nós também nos comprometemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Todos nós vivemos aqueles momentos em que nos comprometemos, sim, nós nos comprometemos com Deus e depois caímos. Quando isso acontece, experimentamos os sintomas negativos na nossa vida. Vivemos o ciclo de consequências por termos cometido a apostasia. Alguns acreditam que a segunda aplicação e ensino do livro de Juízes é para toda a nação, ou seja, uma aplicação nacional. Será que é possível que outras nações passem por esse ciclo que Israel passou tantas vezes? Sim, é possível. E é óbvio que muitas têm passado. Vamos tomar a Alemanha como exemplo. É difícil pensar que a Alemanha tenha sido o berço da fé protestante. Hoje, quando pensamos na Alemanha, logo nos lembramos de Hitler. Não deveríamos associar Hitler à Alemanha. Quando pensamos na Alemanha, deveríamos nos lembrar de Martim Lutero e dos homens que trouxeram a reforma da igreja. Se você se considera um protestante, deveria lembrar que as suas origens vêm da Alemanha. A Alemanha já foi o quartel-general de Deus. Mais tarde, a Alemanha cometeu apostasia. Acho que com as universidades, eles trocaram Deus pelo racionalismo, pelo humanismo e pela lógica. Eles entraram nesse ciclo de apostasia e experimentaram o banquete das consequências. Para muitos estudiosos, isso aconteceu com vários países. Aconteceu na Terra Santa. A Terra Santa também já foi um quartel-general de Deus. E por que Deus se mudou para a Turquia, Éfeso e tantos outros lugares? Porque a Terra Santa tornou-se apóstata. Foi assim que Deus foi parar na Inglaterra. Bom, muitos acreditam que hoje Deus tem a sua base nos Estados Unidos. Nunca se esqueça desse ensino do livro de Juízes para as nações. Muitos acreditam que agora sejam 4 horas para os Estados Unidos nesse ciclo de apostasia. Essa nação do passado colocou Deus em primeiro lugar. Se você ler algumas minutas das antigas assembleias do Congresso, especialmente as da cidade de Williamsburg, na Virgínia, você conhecerá quais eram as bases espirituais das pessoas que fundaram essa nação. Mas agora vemos toda essa corrupção moral e política. Você sabe qual é a maior igreja do mundo hoje? A Igreja da Coreia. Não é a dos Estados Unidos. Talvez Deus tenha mudado seu quartel-general para lá. E daqui a alguns anos opere de lá, da Coreia. Para muitos essa é a lição do livro de Juízes. Não espere as 6 horas para ter um reavivamento e se voltar para Deus. Por que não se voltar para Deus às 4 horas? Ou às 3? Por que não viver o reavivamento espiritual antes que todas aquelas terríveis consequências aconteçam? Essa é a mensagem do livro de Juízes. É isso que pregadores como Billy Graham estão tentando dizer aos Estados Unidos.
Os Estados Unidos da América precisam de um reavivamento espiritual para reverter uma grande catástrofe. Mas se não houver esse reavivamento e o país não se voltar para Deus, a nação chegará no ponto mais baixo do ciclo às 6 horas. Essa é uma aplicação espantosa. E você? Onde você se encontra no relógio da apostasia? A minha oração é que esta mensagem seja um disparo para despertar você antes que seja tarde e você possa clamar hoje, agora, e se voltar para Deus. O nosso tempo esgotou, mas eu lhe convido, esteja conosco no próximo programa. Até lá então, Deus lhe abençoe. Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. É uma felicidade grandíssima estarmos mais uma vez juntos. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, veremos pela segunda vez o livro de Juízes. Nesse livro observamos o ciclo histórico que se iniciava com a apostasia, que quer dizer afastar-se daquela posição anteriormente tomada com relação a Deus. Comparado a um relógio, esse ciclo funcionava da seguinte forma. Às 12 horas, os filhos de Israel estavam servindo a Deus. À 1 hora, eles cometiam uma apostasia espiritual. Às 2 e às 3 horas, eles se corrompiam moral e espiritualmente. Às 4 horas, Deus levantava um inimigo. Às 5 horas, eles entravam em guerra contra esse inimigo. E às 6 horas, eles eram mortos e escravizados. A seguir, após períodos de tempo que variavam quanto à duração, às 7 horas, eles clamavam a Deus. Às 8 horas arrependiam-se de seus pecados e apostasia. Às 9 horas experimentavam um reavivamento. Às 10 horas se dava a libertação deles e às 11 horas Deus levantava um juiz. Isso os levava de volta às 12 horas. Eles atingiam o topo do ciclo, eram retos diante de Deus, colocavam-no em primeiro lugar em suas vidas e o serviam outra vez. É impressionante, mas após um período de tempo que parecia pequeno, cometiam apostasia outra vez. É importante que tenhamos essa perspectiva histórica do livro de Juízes em mente e também nos lembremos que esse livro cobre um período de 400 anos. Às vezes o povo andava em retidão diante de Deus por um período de 80 anos, até que cometiam apostasia novamente. E quando pensamos na aplicação do livro de Juízes para as nossas vidas, podemos nos perguntar: quanto tempo leva até que nos tornemos apóstatas? Aplique isso na sua própria vida. Suponhamos que você enfrente uma crise durante a qual assuma um compromisso com Deus e o coloque em primeiro lugar na sua vida. Quanto tempo levaria até que você se afaste da posição assumida com Deus? Será que demoraria 80 anos? Talvez leve 8 dias, ou 8 semanas, ou 8 meses, até que você se esqueça que se comprometeu com Deus, hein? Pense em uma nação. Quanto tempo demora até que uma nação se torne apóstata? Pense em uma igreja. Visite uma igreja onde a palavra de Deus e o evangelho são pregados. Volte 40 anos depois e veja o que eles estão pregando. Quantas igrejas ainda pregam hoje que pregavam há 40 ou 80 anos? Estude os fundadores das denominações modernas, como Wesley, Calvino, Lutero e outros grandes líderes. Examine suas biografias e seus sermões e veja o que pregavam e no que acreditavam. A seguir, visite uma de suas igrejas hoje e observe o que está sendo pregado por lá. Que nome damos a isso? Apostasia. Afastar-se daquela posição anteriormente assumida com Deus. Quanto tempo demora até que eles cometam apostasia? Às vezes não chega nem a 80 anos. No livro de Juízes lemos sobre esses períodos de apostasia. Levava algum tempo até que o povo se tornasse apóstata. Lemos nesse livro que eles cometeram apostasia 7 vezes. Quando isso aconteceu pela primeira vez, eles foram conquistados pelos sírios e escravizados por 8 anos. Então Deus levantou um juiz chamado Otoniel que libertou o povo de Israel. Israel que teve paz durante 40 anos. Durante 40 anos eles foram retos diante de Deus. O povo cometeu apostasia mais uma vez. Foi conquistado pelos moabitas que naqueles dias viviam sob o reinado de Egon. O povo serviu a esse rei durante 18 anos até que Deus levantou um juiz chamado Eude.
A única informação que temos dele é que era canhoto. Eude libertou o povo e eles tiveram paz durante 80 anos. A terceira apostasia resultou na conquista do povo de Israel pelos cananeus sob o reinado de Jabim, cujo general era Cícera, que possuía 900 carros de ferro. Os filhos de Israel serviram a Jabim durante 20 anos. Dessa vez, quando eles clamaram a Deus, a libertação veio por meio de uma mulher muito corajosa. Você lembra? Débora. Débora convenceu o israelita Baraque a acompanhá-la na conquista dos cananeus. Parece que Baraque precisou ser arrastado por Débora e foi esperneando. Isso demonstra o vácuo que havia na liderança do povo. Outra mulher também foi peça importante na conquista dos cananeus. Seu nome era Jael. Ela assassinou o general Cícera de maneira bastante incomum. A quarta apostasia resultou em uma, vamos dizer assim, das mais cruéis opressões, dessa vez imposta pelos midianitas. Felizmente, essa terrível opressão durou apenas 7 anos, e o libertador foi Gideão, provavelmente o mais destacado de todos os juízes. A quinta apostasia resultou na conquista pelos amonitas, que oprimiram o povo de Israel por 18 anos. Dessa vez o juiz foi um homem chamado Jefté, filho ilegítimo, odiado e desprezado por seus irmãos até o momento em que os amonitas conquistaram o povo de Israel. Aí eles precisaram dos momentos de habilidade, ou seja, habilidades militares de Jefté. Seus irmãos se aproximaram dele e o chamaram para ser seu rei líder. Há muitas pessoas em nossa sociedade com as quais temos dificuldades de nos relacionar, mas quando vem uma guerra, temos satisfação de tê-las por perto. Foi assim que aconteceu com Jefté. Ele livrou o povo dos amonitas. A sexta apostasia foi seguida da mais longa opressão, que durou 40 anos e foi imposta pelos temidos filisteus. Dessa vez o juiz e libertador foi Sansão. Muitas pessoas já conhecem a história de Sansão e sua namorada Dalila. Você pode conhecer a história deles, mas talvez fosse bom conhecer também o contexto histórico no qual Sansão viveu. Sansão foi um dos juízes e libertadores. Ele libertou os filhos de Israel dos filisteus. Além dessas 7 escravaturas impostas por forças externas, muitos acreditam que as guerras civis do livro de Juízes constituíram períodos de apostasia, apesar de não ter havido envolvimento de forças externas. Houve 3 guerras civis durante esse período de 400 anos. A guerra civil descrita nos capítulos 19 a 20 do livro de Juízes foi muito grave e de grandes dimensões. Podemos fazer outra aplicação com o livro de Juízes, uma aplicação biográfica. Quando lemos o livro de Juízes, devemos nos perguntar: qual a aplicação que podemos tirar dele? Já sugerimos uma aplicação pessoal. Pode ser que você entre em um ciclo de apostasia. É possível que precise de um reavivamento e que esteja vivenciando algumas das terríveis consequências resultantes da apostasia. Você tomou uma posição diante de Deus e acabou se afastando dela. É por isso que nada dá certo. Nada vai dar certo mesmo até que você volte para Deus e reafirme o seu compromisso com Ele. Também podemos tirar do livro de Juízes uma aplicação para o nosso país. Pode ser que, de acordo com a ilustração do relógio, sejam 4 horas para muitos países. Pode ser que essas nações experimentem um reavivamento espiritual e evitem dores e consequências terríveis e devastadoras, se continuarem por todo o ciclo, como fez o povo de Israel, no livro de Juízes. Por 7 vezes no livro de Juízes, Deus levantou fortes inimigos que arrasaram com Israel. É bem possível que Deus esteja levantando uma conspiração internacional que abale alguns países e os coloque de joelhos. A aplicação nacional é que não temos que esperar até chegarmos a esse ponto para nos voltarmos para Deus. Podemos nos voltar para Deus antes que tudo isso aconteça. Também podemos fazer a mesma aplicação para a nossa vida pessoal. Essa aplicação do livro de Juízes é impressionante e urgente. Além das aplicações pessoais e nacionais do livro de Juízes, também podemos aprender com as aplicações biográficas. Essas podem ser vistas principalmente nas vidas dos próprios juízes. Esses juízes libertadores que salvaram o povo de Israel das forças que os oprimia são uma importante fonte de estudo das Escrituras. Lembre-se que quando estudamos Gênesis e alguns dos personagens bíblicos como Adão, Caim, Abel, Noé, Abraão, Jacó e José, dissemos que muito daquilo que Deus queria nos ensinar faria através da vida de pessoas comuns. Quando Ele, o Senhor, quis nos ensinar sobre fé, mostrou as vidas de Abraão e Gideão.
Para nos ensinar várias coisas que são muito importantes, Deus relata longas histórias de pessoas. Muito do que Deus nos falou, Ele fez por meio de histórias biográficas. Encontramos algumas dessas histórias no livro de Juízes. Em primeiro lugar, todos esses juízes tinham uma coisa em comum. Talvez essa seja a primeira aplicação biográfica que podemos tirar do estudo das vidas dos juízes. A aplicação é muito simples. Todos eles eram pessoas simples, comuns aos olhos do mundo. Quando iniciamos o estudo da vida de Moisés, dissemos que observaríamos esse fato repetidas vezes durante o estudo das Escrituras. É um engano pensar que Deus usa super santos para fazer super coisas porque elas são super. Sabe o que as Escrituras na verdade nos dizem é: Deus tem prazer em usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias porque elas estão disponíveis. Quando você enxerga isso, percebe que a característica mais importante para os santos no reino de Deus é a disponibilidade. Todas essas pessoas não tinham muita capacidade. Elas não foram importantes por causa de suas habilidades, mas por causa de sua disposição. Foi por isso que Deus as usou. Otoniel foi o primeiro juiz. Tudo o que sabemos sobre ele é que era sobrinho de Caleb. Você já foi apresentado como parente de alguém? Eu tenho um amigo que o irmão dele é uma pessoa muito importante na cidade, uma pessoa realmente muito importante. E ele sempre diz assim para mim: olha, eu nunca gostei quando as pessoas me apresentam para alguém. Elas sempre dizem: olha, esse aqui é o irmão de Peter. Esse aqui é o irmão do Peter. Sabe, o Peter é uma pessoa muito importante, ele é alguém. Aí esse meu amigo sempre diz: eu não gosto disso, porque parece que só o meu irmão é que é alguém. Você já apresentou alguém dessa forma? Olha, essa aqui é a esposa do João de Castro. Você conhece o João de Castro? Não conhece? Ele é alguém. Então, essa é a esposa dele. A única coisa que interessa sobre essa mulher parece que é o fato dela ser casada com o João de Castro. É muito injusto fazer isso com as pessoas. Mas isso é tudo que sabemos sobre o Otoniel, o juiz de Israel. Não há outros detalhes. E sobre Eude, a única coisa que sabemos sobre ele é que era canhoto. Quando Gideão foi comissionado para ser provavelmente o juiz de maior destaque de Israel, ele disse: o meu clã é o mais fraco de todos e eu sou o menor do meu clã. Gideão se autodescreveu como o mais fraco de todos. Essa história se repete em todo o livro de Juízes. Todos esses juízes foram apenas pessoas simples. Essa é a primeira aplicação que tiramos da vida deles. Mais uma vez o nosso tempo acabou, mas gosto de me despedir deixando um desafio. Você se considera uma pessoa comum? Você acha que Deus não iria ou não poderia usar você porque você é absolutamente comum? A mensagem do livro de Juízes é que Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns. Junte-se a nós no próximo programa, quando descobriremos que cada um daqueles juízes eram realmente pessoas comuns, simples, e Deus as usou para fazer grandes coisas e poderosas coisas. Espero você para o nosso próximo programa. Até lá, então. É hora de pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós para mais um estudo da Santa Palavra do nosso Deus. Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra. Eu fico sempre muito feliz cada vez que a gente pode se encontrar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. No estudo de hoje vamos estudar cada um dos juízes, começando pelo juiz chamado Otoniel. Otoniel era o filho caçula do irmão de Caleb. Além de contar que era o filho mais novo do irmão de Caleb, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou o exército inimigo nas mãos de Otoniel e Otoniel prevaleceu contra ele. Essa expressão, o Espírito do Senhor veio sobre ele, é encontrada em toda a Bíblia. Outra maneira de dizer isso é: ficou cheio do Espírito. Nas epístolas do Novo Testamento recebemos a ordem de sermos cheios do Espírito. O que isso significa? Muitas pessoas possuem o que denominam de teologia líquida, como se suas vidas fossem um copo e o Espírito Santo fosse um líquido. Elas acreditam que podem ter um pouco ou mesmo um pouquinho mais do Espírito.
Não é isso que as Escrituras querem dizer quando nos manda sermos cheios do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa e ou você tem o Espírito Santo dentro de você ou não tem. Não existe ter mais ou menos do Espírito Santo. A questão não é quanto do Espírito Santo você tem, mas quanto de você o Espírito Santo tem. Essa é a variável. Quanto o Espírito Santo controla a sua vida, hein? Bom, isso depende do quanto você se submete a ele e o obedece. O Espírito Santo tem muito ou pouco controle sobre você? Isso depende do quanto você se submete a ele. Quando alguém submete-se ao Espírito Santo, ele pode controlar a pessoa totalmente, tomar o controle de sua vida. Paulo, na verdade, nos ordena para não estarmos sob a influência do álcool, o que é um extremo, mas para estarmos sob a influência do Espírito Santo, para ficarmos bêbados com o Espírito. Um bêbado está sob a influência e sob o controle do álcool. É possível ficarmos sob a influência do Espírito dessa mesma forma, tão controlados pelo Espírito, ao ponto de sermos cheios do Espírito Santo. É isso que essa expressão significa. Na minha opinião, usamos essa expressão de maneira errada. Algumas pessoas dizem para mim, você é pastor, você é cheio do Espírito. Minha resposta costuma ser, nem sempre. E você é? Para algumas pessoas existem aqueles cristãos cheios do Espírito e os outros cristãos. Os cristãos cheios do Espírito estão sempre cheios do Espírito. E os outros nunca ficam cheios do Espírito. A vida passa e eles não ficam cheios. As Escrituras realmente ensinam que devemos ser cristãos cheios do Espírito. Mas eu não acho que alguém consiga realmente ser sempre cheio do Espírito. Lemos no livro de Atos que Pedro pregou no dia de Pentecostes cheio do Espírito. E mais adiante lemos que Pedro novamente pregou cheio do Espírito, ou que ele fez isso ou aquilo cheio do Espírito. Será que durante esses intervalos Pedro ficou constantemente cheio do Espírito? Eu acho que não. Eu penso que houve ocasiões em que ele estava cheio do Espírito e o Espírito controlava. É isso que lemos a respeito de Otoniel. Essa era a única coisa que contava a seu favor e a única coisa que fez dele um libertador. O Espírito tomou controle dele. E mais uma vez observamos a verdade que Deus tem prazer em usar gente comum e fazer coisas extraordinárias através delas, porque o seu Espírito está no controle. Encontramos essa mesma verdade em Eude. Eude era canhoto. O povo tinha sido conquistado pelos Moabitas. Um rei chamado Eglon tinha conquistado o povo de Israel. Naquele tempo, quando uma nação conquistava a outra, impunha-lhe impostos altíssimos. Eude foi nomeado para liderar a delegação que ia à capital de Moabe pagar os impostos de Israel. Essa era uma experiência muito humilhante. Eude foi ao palácio de Eglon e pagou os impostos. A Bíblia diz que antes de sair para essa missão, Eude amarrou uma espada de 2 gumes de 45 centímetros em sua coxa direita, porque ele era canhoto. Isso significa que quando ele puxou a espada, o fez com a sua mão esquerda. Aparentemente as pessoas que iam ao palácio passavam por uma revista. Elas usavam capas, mantos e mais um monte de coisa. Pode ser que os seguranças apalpassem as pessoas em busca de objetos escondidos, mas fariam isso no lado esquerdo, porque normalmente era esse lado que as pessoas destras carregariam a espada. Mas não esqueça, Eude era canhoto, e ele amarrou a sua espada de apenas 45 centímetros em sua coxa direita. Talvez ele tenha observado o procedimento da segurança e aparentemente passou despercebido. Depois de ter pago os impostos no caminho de volta, ele instruiu seus cúmplices e as pessoas que o acompanhavam que fossem na frente sem ele. Ele falou, eu preciso voltar. Deus quer que eu faça algo. Então Eude voltou à presença do rei Eglon, que, segundo as Escrituras, era muito gordo. Ele se apresentou ao rei e disse, tenho uma mensagem de Deus para você. Então, com sua mão esquerda, puxou a espada e matou o rei. Depois de assassinar o rei, Eude armou um golpe. Houve uma revolução e os moabitas foram vencidos. A única coisa que sabemos sobre esse homem, além do fato de que era canhoto, é que era controlado pelo Espírito.
Talvez essa fosse a única coisa que tivesse para oferecer a Deus. Senhor, eu sou canhoto. Mas se o Senhor quiser usar isso, então use. Não importa quais sejam seus talentos. Você já os ofereceu para Deus? Quando Moisés foi comissionado, Deus lhe perguntou: o que é isso que você tem na mão, Moisés? E Moisés respondeu: é uma vara. Deus ordenou, então solte-a. A palavra dedicar significa largar. Você sabia? Vou repetir. A palavra dedicar significa largar. Não importa quais sejam seus talentos ou dons, Deus quer que você os lance diante dele. Deus os usará da mesma forma que usou o canhotismo de Eude. Uma das histórias desses juízes que eu mais gosto é a história de Débora. Débora tinha um dom espiritual especial. Ela era profetisa. Débora sentava-se sob uma palmeira e profetizava. E o povo vinha de todos os cantos de Israel para ouvi-la falar sobre Deus e sobre as mensagens da parte de Deus que ela tinha. Um dia, sob uma palmeira, ela disse a um homem chamado Baraque: Deus tem uma mensagem para você, e a mensagem é essa: mobilize 10.000 homens e ataque o general Cícera, aquele que possui 900 carros de ferro e um grande exército. Ataque-o e livre o povo de Israel das mãos dos cananeus. Parece que depois disso, Débora teve que arrastar Baraque para a batalha. Baraque respondeu com muita gentileza: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, não irei. Quando as pessoas veem isso, pensam que ele foi muito covarde, né? Mas havia mais coisa envolvida. Débora era profetisa e Baraque sabia que Deus realmente falava através dela. Portanto, Deus iria ajudá-lo a cumprir aquela ordem e o plano seria vitorioso. Talvez ele tenha dito aquilo para Débora a fim de testar se ela realmente acreditava que aquela mensagem era de Deus, e por isso disse: você vem e marcha conosco. Débora concordou, mas disse o seguinte: eu estou avisando, vou com você, mas ficará registrado na história que o povo foi libertado pelas mãos de uma mulher. Ela mostrou que acreditava na sua profecia. É interessante notar que a profecia se cumpriu. Quando Baraque falou com seus homens e os desafiou a sair para a batalha, 10.000 deles se voluntariaram conforme a profecia de Débora. A batalha contra o general Cícera e seus 900 carros de ferro aconteceu no Monte Tabor. Essa é uma história e tanto. Há muitas histórias assim nas Escrituras, especialmente nos livros históricos do Velho Testamento. Deus confundiu os soldados de Cícera que conduziam os carros de ferro. Com certeza isso foi uma intervenção sobrenatural. Deus deixou o exército dos cananeus em pânico. Baraque pôde então tirar vantagem e assumir controle da situação. No final da batalha, Cícera fugiu. Na fuga, ele entrou nas terras de um homem chamado Éber, cuja esposa chamava-se Jael. Quando Cícera estava fugindo, provavelmente exausto, Jael saiu da tenda e disse: entre, meu senhor, entre. Ele entrou em sua tenda e disse: se alguém aparecer me procurando, diga que fui pelo outro lado. Ela respondeu: não se preocupe, deite-se e durma, porque o senhor está exausto. Ele disse: estou com muita sede. Ela pegou uma vasilha e serviu-lhe leite. A Bíblia conta que ele logo dormiu porque estava cansado por causa da batalha. Então essa mulher, tão feminina, pegou uma estaca da tenda e um martelo, e enquanto Cícera dormia, martelou a cabeça dele no chão. Ela simplesmente martelou a cabeça dele no chão. Depois que fez isso, ela disse: ele morreu. Acho que existe um certo humor em tudo isso. Martelar uma cabeça no chão não é muito saudável, hein? No topo do Monte Donner, em Nevada, nos Estados Unidos, por onde as antigas carroças costumavam passar, existe um túmulo onde se lê: aqui ele descansa. Não é para menos. Uma carroça passou por cima de sua cabeça. O túmulo realmente existe. Esse é um dos tipos de humor que encontramos por aqui. A parte mais bonita desse acontecimento da história dos hebreus é o chamado Cântico de Débora. Débora, lembram da Débora? Pois é, ela simplesmente explodiu em cântico. Como eu gosto de estudar a música nas Escrituras. A música é um milagre que Deus nos deu, a fim de expressarmos aquilo que é inexprimível. Tem horas que precisamos dizer algo que não conseguimos expressar. Acho que é isso que o dom de línguas é.
Na minha opinião, o dom de línguas é um dom que o Espírito Santo nos dá em oração para que expressemos aquilo que seria impossível de expressar. Uma outra maneira de expressarmos o inexprimível é através da música. Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho e experimentou aquele grande livramento, eles começaram a louvar. Você percebeu isso quando leu o livro de Êxodo? Há momentos em que o povo simplesmente tem que cantar. A música é essencial quando o povo de Deus está sofrendo. Antes de Jesus sair para a cruz, a última coisa que ele e seus discípulos fizeram foi cantar. A Bíblia diz, eles cantaram um hino e saíram. Há uma linda música no capítulo 5 do livro de Juízes, chamado O Cântico de Débora. Esse cântico é um lindo exemplo do povo de Deus expressando o inexprimível em um momento de vitória através da música. Podemos fazer muitas aplicações do livro de Juízes. Lembre-se que a mensagem básica desse livro é a apostasia e suas terríveis consequências. Depois de termos visto essas aplicações biográficas, estudando a vida dos juízes, fazemos esta aplicação. Deus usa pessoas simples. Deus tem prazer em usar pessoas simples e comuns, como você e eu. Ele amou usar aquelas pessoas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Não esqueça, Deus quer usar você hoje. Pense nisso. E até o nosso próximo encontro com a palavra. Muito obrigado, Darrell. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, chegamos à terceira e última parte do livro de Juízes. E sabe, eu fico muito feliz cada vez que posso estar junto de você. Primeiramente, nós vimos no livro de Juízes uma aplicação individual e depois uma aplicação coletiva, ou seja, para toda a nação. Depois começamos a ver as aplicações biográficas. Muito do que Deus nos ensina na sua palavra é através de biografias. Aprendemos que eles eram pessoas simples e que Deus usa pessoas simples. Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns, se essas pessoas estiverem dispostas, se elas simplesmente derem liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo controlou a vida desses juízes. No nosso encontro de hoje eu gostaria de estudar com vocês a vida de Gideão. Lemos sobre a sua vida nos capítulos 6, 7 e 8 de Juízes. Acho que Gideão foi o mais interessante de todos os juízes e deixou para nós um dos mais profundos ensinos. Ele se descreve como o mais fraco entre os fracos. Entrou em cena durante um dos ciclos de apostasia. Houve uma época em que o povo servia a Deus. Depois que as mulheres Débora e Jael livraram o povo das mãos dos reis de Canaã, o povo colocou Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Anos mais tarde, essas líderes morreram e o povo passou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. A essa altura, o relógio marcava 4 horas nesse ciclo de apostasia, quando Deus levantou os midianitas. Os midianitas conquistaram o povo de Israel e o oprimia severamente. Não foi simplesmente na guerra que eles foram mortos, mas depois que os midianitas entraram em Israel. Suas plantações foram destruídas e seus celeiros saqueados, deixando o povo em absoluta miséria. Depois de 7 anos, sob a opressão dos midianitas, o povo de Israel começou a clamar a Deus. Nesse momento, Deus chamou o homem que seria o salvador e libertador do povo, Gideão. Lemos no capítulo 6 do livro de Juízes que o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho em Ofra, que pertencia a um homem chamado Joás. O seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem de grande valor", ou guerreiro de grande valor. A resposta de Gideão foi: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde foram parar todos os seus milagres?" Parafraseando o texto, o anjo de Jeová respondeu: "Salve, homem poderoso de valor." Gideão disse: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo para nós? Onde estão todos os milagres sobre os quais ouvimos falar?" Lembre-se do contexto histórico. Muitos e muitos anos haviam se passado desde que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho e alguns daqueles grandes milagres sobre os quais eles ouviram falar tinham realmente acontecido. Gideão fez a pergunta que muitas pessoas fazem hoje: onde estão todos os milagres? Ouvimos sempre falar dos milagres no passado. Mostre-me um milagre que tenha acontecido em nossos dias.
Era o que Gideão estava dizendo. Se fôssemos parafrasear a resposta de Deus para Gideão, seria mais ou menos assim: Gideão, vai se olhar no espelho, rapaz. Você é um milagre. Você vai se tornar um milagre. O que está realmente acontecendo é o que podemos descrever como o chamado de Gideão. Deus respondeu para Gideão: não te enviei eu? Vai nessa tua força. Quando Deus chama você para um trabalho e você faz esse trabalho com a convicção de que Deus lhe enviou e está com você, então certamente você vai ter grandes vitórias. Sabe, você acredita que a questão não é quem você é, mas quem Deus é. A questão não é o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer. Não é o que você quer, mas o que Deus quer. E quando os milagres acontecem, então você olha para trás e diz: puxa, não fui eu que fiz. Mas Deus fez, porque Ele me enviou e estava comigo. Eu já visitei missionários nos 4 cantos desse mundo, e alguns deles estão no campo missionário há quase 25 anos. Para mim foi difícil ficar lá por algumas horas. Por algumas horas foi difícil para mim estar lá. Percebi que se esses missionários não tivessem a convicção de que Deus os tinha enviado, jamais poderiam permanecer lá tanto tempo. Era sobre isso que Deus falava a Gideão quando disse: não te enviei eu. Deus chamou Gideão e disse que o enviaria para libertar o povo de Israel. Gideão respondeu: minha família é a menor de todas e eu sou o mais fraco da casa de meu pai, porque o Senhor está me chamando. E esse assunto continua por todo o livro de Juízes. Deus não está procurando santos superstars. É óbvio, Ele sempre procura os mais fracos entre os fracos, porque assim é provável que a pessoa aprenda aqueles segredos espirituais que Moisés e todos os outros líderes tiveram que aprender, tais como: eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não fiz, mas Ele fez. Como que as pessoas aprenderão essa lição se forem superstars? Se elas são superstars, provavelmente vão confiar mais nas suas supercapacidades. Mas se elas são as mais fracas entre as fracas, então talvez Deus possa fazê-las confiar nele. Parece ser esse o tipo de líder que Deus repetidamente procura no livro de Juízes. Quando Deus chamou Gideão para destruir os medianitas, eles eram centenas e milhares. Eram tantos que pareciam uma nuvem de gafanhotos ou como areia do mar. Deus tinha que desenvolver a fé de Gideão. É interessante ver as duas coisas que Deus fez para que Gideão tivesse fé. Temos mais detalhes do chamado de Gideão do que de qualquer outro juiz. Com isso estou supondo que todos os outros juízes passaram por experiências semelhantes, mas parece que com Gideão temos uma visão microscópica. Deus fez 2 coisas para que aquele homem tivesse fé. Primeiro, Deus quis provar a fé do homem. Depois que Deus prova para o homem quem ele é, firma e confirma a sua fé. Observe como Deus confirmará a fé do povo quando estiver tentando chamá-lo para fazer algo que precise de muita fé. Na edição contemporânea da Bíblia, no Salmo 37, verso 23, lemos o seguinte: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Certas vezes, quando estamos dentro da vontade de Deus, não temos a menor ideia de qual seja ela. Quando, numa estrada diante de uma bifurcação, você tenta tomar a decisão mais acertada da melhor maneira possível, de ir para a esquerda ou para a direita, então ora pedindo uma confirmação, porque crê que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus realmente confirma a fé para nos encorajar e torná-la mais forte. O Senhor confirmou os passos de Gideão de várias maneiras. Primeiro, a oferta que Gideão fez foi consumida sobrenaturalmente. Gideão fez a sua oferta de acordo com a orientação do Senhor e ela foi consumida miraculosamente. Esse foi um acontecimento que certamente firmou, confirmou e encorajou a fé de Gideão. Depois, todos nós estamos familiarizados com a dupla experiência com o novelo de lã. Deus estava chamando o homem para libertar o povo dos midianitas. Se você tivesse um encontro com Deus, em que achasse que Ele estivesse chamando você para algo dessa magnitude e Deus estivesse falando com você, você não pediria uma confirmação? Pois é, Gideão pediu. Ele disse para Deus: Deus, se o Senhor está realmente falando comigo, porque eu posso estar em dúvida de que o Senhor esteja realmente falando comigo, então faça esse milagre para mim. Hoje à noite, antes de dormir, eu vou colocar um novelo de lã lá fora. Faça que quando eu levantar amanhã cedo, a terra ao redor do novelo esteja seca, sem a umidade do sereno, e o novelo molhado. Assim foi. Na manhã seguinte, quando Gideão levantou,
A terra estava seca. Mas ele encheu uma taça de água com um novelo de lã. Então ele disse: agora, Deus, eu espero que o Senhor não perca paciência comigo. Vamos fazer o contrário hoje à noite? Faça com que a terra fique completamente molhada, com o sereno, e o novelo de lã fique bem seco. Assim, na manhã seguinte, a terra estava com o sereno e o novelo totalmente seco. Para que tudo isso? Isso serviu de confirmação para a fé de Gideão. Deus o estava chamando para fazer uma grande obra. Deus queria confirmar e firmar os seus passos. Por isso fez conforme ele pediu. Existe uma linha muito estreita entre fazer o teste do novelo de lã e colocar Deus à prova. Uma das tentações que o Senhor Jesus sofreu no deserto era para que ele se jogasse do cume do templo. Antes que caísse, ele daria ordens aos seus anjos para que o salvassem. A resposta de Jesus à tentação foi: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe, quando nos aproximamos de Deus, começamos já a jogar o jogo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue se aproximar de Deus. Se é assim que nos aproximamos de Deus, a própria natureza da fé sugere que haverá momentos em que Deus vai nos testar. Mas nós não temos o direito de testar a Deus. Vamos supor que meu filho tivesse acabado de se matricular na escola e que eu tivesse uma conversa com a diretora e dissesse que, já que eles tinham aceitado meu filho, havia um pequeno detalhe que eu gostaria de informar. Olha, meu filho fica muito nervoso nas provas, portanto não quero que ele faça provas. Sabe o que é? É que ele não gosta de fazer provas. Ele vai se formar em história, não vai? Então eu gostaria de saber se ele poderia ter uma entrevista com o chefe do departamento de história e o testasse para ver se esse diretor realmente conhece história. Vocês acham que meu filho seria aceito nessa escola? Claro que não. De acordo com as Escrituras, quando você começa a sua caminhada de fé, é como se entrasse na universidade de fé de Deus. Você não tem o direito de testá-lo, mas Deus tem o direito de colocar você à prova. Ele pode dar testes semanais, mensais, provas finais, o que quiser. Ele pode testar você no momento que quiser. É direito dele. Mas você não pode testar Deus. Você tem que encontrar o equilíbrio entre testar Deus e fazer o teste do novelo de lã. Deus honra o novelo de lã até um ponto. Ele sabe se no seu coração você quer ter fé e uma confirmação. Ele poderá atender ao seu pedido. Isso não é a mesma coisa do que testar a Deus duvidando dele. Deus confirmou a fé de Gideão pela terceira vez. De madrugada, um pouco antes do exército do povo de Deus atacar o acampamento dos midianitas, Deus disse a Gideão: levanta e vai até o acampamento dos midianitas. Eu quero fazer algo por você. Quero firmar a sua fé mais uma vez. Então Gideão foi escondido até o acampamento e, quando chegou perto de uma tenda, escutou um soldado contando a seu companheiro o pesadelo que o tinha feito acordar. Eu sonhei que um grande pedaço de pão de cevada torrado veio rolando pela montanha abaixo e esmagou a nossa tenda. O que isso quer dizer? O seu companheiro disse: eu sei. É a espada de Gideão, o poderoso exército de Israel, que está logo ali de trás do monte. O seu sonho significa que o exército de Israel vem sobre nós e esmagará as várias nações do reino dos midianitas. Está escrito que quando Gideão ouviu isso, se inclinou e adorou a Deus. Ele disse: obrigado, Deus, por firmar a minha fé. Depois disso, ele voltou ao acampamento e disse aos seus homens: levantem-se, porque Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Agora Deus tinha realmente firmado a fé de Gideão. Ele não precisava mais de afirmação, confirmação, encorajamento, novelos de lã, não. Agora ele acreditava que Deus entregaria os midianitas nas suas mãos. Infelizmente eu tenho que parar por aqui hoje, mas conto com você no nosso próximo encontro, quando vamos dar continuidade ao nosso estudo e veremos o que Deus pode fazer com um homem cuja fé foi provada diante de Deus e de si mesmo. Até o nosso próximo programa. Que felicidade grandíssima, mais uma vez podermos estar juntos para mais um encontro com uma palavra. E eu digo bem-vindo para mais um estudo da inspirada palavra de Deus. No estudo anterior chegamos até a vida de Gideão, no livro de Juízes. Abra sua Bíblia no capítulo 6. Vimos como Deus usou Gideão para derrotar os midianitas, um povo ímpio que oprimia os filhos de Israel naqueles dias. Deus provou de maneiras maravilhosas quem ele era. Descobrimos que Deus queria provar a Gideão.
Nos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes, observamos Deus dando prova de si mesmo para Gideão e também provando-o. Você pode chamar isso de o desafio de fé de Gideão. Por exemplo, uma das primeiras coisas que Deus mandou Gideão fazer para provar a sua fé tinha a ver com o seu pai, que era um dos idólatras do povo e tinha construído um altar para Baal, um deus pagão. Deus disse a Gideão: olha, eu quero que você pegue o melhor boi do rebanho do seu pai. Nos dias de hoje seria a mesma coisa que dizer para pegar um equipamento caro. Por exemplo, um trator no valor de mais ou menos uns 100 mil reais. Acorrente o boi ao altar, derrubando-o. Depois corte toda a estátua do ídolo em pedaços e faça uma fogueira, e aí sacrifique o boi no fogo como sacrifício a Deus. Vai e faça isso com o ídolo do seu pai. Isso não foi um desafio? Olha, eu acho que foi. Para algumas pessoas existe uma estrutura de autoridade que nos obriga a fazermos aquilo que nosso pai nos manda fazer. As Escrituras dizem: filhos, obedecei a vossos pais. E eu não acho que isso signifique que um adulto deva obedecer ao seu pai e à sua mãe. Deve honrá-los e respeitá-los, isso sim, não necessariamente obedecê-los. Muitas vezes nos evangelhos Jesus afirmou: quem coloca pai ou mãe como uma prioridade na vida não é digno de mim. Jesus nos desafia a fazermos dele a nossa prioridade, acima dos nossos pais. Isso foi um grande desafio de fé para Gideão. Ele fez o que Deus o mandou fazer, obedeceu a Deus ao pé da letra. Na manhã seguinte, quando o povo da cidade se levantou e viu o que aconteceu ao seu altar e ao seu ídolo, disse: quem fez isso? E a resposta foi: Gideão. Quiseram matar Gideão por haver desonrado Baal. Então algo muito interessante aconteceu. Seu pai tomou partido, defendeu Gideão, e disse: vocês é quem deve morrer por oferecerem ofertas a Baal. Se ele é Deus, deixem que ele mesmo se defenda. Gideão então recebeu o nome de Jerubaal, que significa Baal que se defenda. O grande desafio veio quando Deus mandou Gideão diminuir o seu exército. Esta é uma das maiores histórias do Velho Testamento. Depois de toda a confirmação e afirmação, Gideão levou 32 mil homens para atacar os midianitas. Quando estavam a caminho do ataque, Deus disse: Gideão, você tem muita gente. Se conquistar os midianitas com toda essa gente, você vai achar que ganhou a guerra por causa do tamanho do seu exército. Eu quero que se levante e faça um pequeno discurso. Diga: se algum de vocês estiver com medo, então vá para casa. Eu não preciso de você. Lembre-se de um conceito citado em Deuteronômio 20. Moisés disse: quando você estiver saindo para a batalha para enfrentar um inimigo mais forte, exercite a sua fé levantando-se e dizendo ao povo: você que ainda não casou, mas está noivo, você poderá ser morto nessa batalha, e aí outra pessoa se casará com a sua noiva. Isso não é certo, vá para casa. Se você plantou uma vinha e ainda não colheu o seu fruto, outra pessoa poderá vir e comer o seu fruto, hein? Se você for morto na batalha. Por isso vá para casa. Nós não precisamos de você. Havia muitas categorias como essas nas normas de mobilização para a guerra. O Santo Espírito de Deus fez com que Gideão pusesse em prática a palavra de Deus enquanto marchava com os 32 mil soldados. Gideão se levantou e disse: se alguém estiver com medo, então vá para casa. 22 mil homens foram para casa. Agora ele estava marchando com 10 mil homens e Deus disse: ei, Gideão, você ainda tem muita gente. Se você vencer a batalha com todo esse exército, vai pensar que foi por causa da quantidade de soldados. Por isso, quando você chegar àquele rio, eu vou dar uma peneirada neles para você. Quando eles chegarem às margens do rio, estarão cansados da marcha. Aqueles homens que se abaixarem e largarem suas armas para beber a água, ficarão desse lado do rio. Mas aqueles que estiverem tão ansiosos para lutar contra os midianitas e apenas lamberem a água enquanto atravessam o rio, diga-lhes para ficarem do outro lado do rio. 9.700 homens se abaixaram para beber a água. Deus disse: diga-lhes para irem para casa, não precisamos deles. Mas aqueles 300, é isso mesmo, 300 homens que apenas lamberam a água enquanto atravessavam o rio, entregarei os midianitas nas suas mãos. Isso é apenas
1% de todo o exército com o qual Gideão começou. 300 homens. Vemos aqui uma linda aplicação e um lindo ensinamento. Veremos o Senhor Jesus desenvolvendo e aplicando esse ensino na sua primeira aparição. Deus não precisa de uma maioria apática. Nunca precisou. Ele precisa de uma minoria comprometida. É essa lição que aprendemos quando vemos esse exército ser reduzido de 32 mil homens para 300. Outra maneira pela qual Deus provou a fé de Gideão foi por meio do plano de batalha para derrotar os midianitas. Vou tentar ilustrar. Na verdade, a conquista sobre os midianitas não foi um milagre sobrenatural, como foi a conquista de Canaã por Débora. Naquele caso, o milagre sobrenatural causou uma confusão entre as 900 carruagens de ferro de Sísera. Houve uma intervenção divina. Eu realmente creio em milagres, e creio que à medida que você se aprofundar nas Escrituras, terá que decidir se quer crer também ou não. Mas nem todos os milagres foram sobrenaturais. A vitória de Gideão exigiu muita fé, uma tremenda coragem e um bom plano estratégico. Os midianitas estavam acampados num vale muito escuro. Estava tão escuro que eles não viam um palmo na frente do nariz. Deus ordenou que Gideão dividisse o seu exército em 3 companhias de 100 homens cada e os posicionasse ao norte, leste e também oeste. Gideão recebeu ordens bem específicas e as passou para seus homens. Temos aqui um estudo profundo de liderança. Gideão disse: terá que ser assim. Tudo o que eu fizer, vocês deverão fazer. Isso sim é liderança. Todos aqueles homens estavam realmente comprometidos. Na mão direita eles tinham um tipo de jarra que cobria a tocha e na mão esquerda tinham uma trombeta. Quando Gideão deu o sinal, eles quebraram as jarras, expuseram as 100 tochas. Depois tocaram as 100 trombetas e aí gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Isso aconteceu em 3 diferentes lugares. Se você fosse um midianita, dormindo no chão, em completa escuridão, o que pensaria se acordasse e ouvisse 100 jarras se quebrando, visse 100 tochas, ouvisse 100 trombetas tocando e 100 homens gritando ao norte do seu acampamento? Depois a mesma coisa ao leste e depois a mesma coisa ao oeste. Olha, você provavelmente pensaria que estava cercado pelo imenso exército de Gideão. Nós sabemos que eram apenas 300 homens comprometidos. Esse fato corresponde à aplicação de uma promessa dada por Moisés no livro de Levíticos. Alguns poucos de vocês derrotarão milhares de inimigos. Essa promessa foi literalmente cumprida nessa passagem. Os midianitas pensaram que estavam cercados. Lembrem-se, estava escuro como o breu. Eles simplesmente entraram em pânico e começaram a matar uns aos outros. Os homens de Gideão os puseram para correr do vale. Eles foram marcados como gado. Então aqueles homens de Gideão que tinham deixado o exército voltaram para a batalha. Quando a batalha fica mais fácil, não é difícil encontrar quem queira lutar, não é verdade? Aqueles que tinham ido embora voltaram e todos juntos acabaram com os midianitas, conquistando todo o seu poderio. A conquista dos midianitas é descrita num lindo versículo do Velho Testamento que diz: cada um deles tomou a sua posição ao redor do acampamento dos midianitas e todos os midianitas gritaram, correram e fugiram. Que versículo maravilhoso, hein? Cada um deles tomou a sua posição. A razão pela qual Gideão teve que peneirar a maioria apática até ficar com a minoria comprometida é que ele precisava de 100% de participação. Suponha que 70% daquele exército ficasse com medo e não tocasse a trombeta, nem levantasse suas tochas e nem gritasse. Suponha que apenas 30% tocasse a trombeta, levantasse a tocha e gritasse. Eles teriam sido aniquilados. Para que o plano desse certo, era necessário 100% de comprometimento daquele 1% de participantes. Essa é uma bonita figura da Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Deus não precisa da maioria apática. Ele precisa de uma minoria comprometida no corpo de Cristo, posicionada no lugar certo. Se Deus pudesse fazer com que nós tomássemos cada um sua posição e exercêssemos o nosso dom espiritual dado por Ele, nós faríamos grandes e grandes coisas. O livro de Juízes fala de outros juízes. Jefté é um deles, filho ilegítimo e odiado por seus irmãos, até que foram dominados pelos filhos de Amon.
Aí então precisaram da habilidade militar de Jefté. Eles o procuraram para que fosse o libertador deles. Dessa história podemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Uma delas aprendemos quando consideramos o voto de Jefté. Antes de ir para a guerra, ele fez um voto a Deus. Se eu ganhar essa batalha, oferecerei a Deus a primeira coisa que vir quando voltar da guerra. A primeira coisa que ele viu foi a sua filhinha. Ele ficou com raiva por ter feito esse voto. Quantos males não são feitos pelo mundo afora em nome do bem e em nome de Deus? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tinha pedido esse tipo de voto, mas ele fez. Houve uma guerra civil na qual Jefté derrotou os filhos de Efraim. Alguns deles estavam escapando pelo rio Jordão e Jefté os capturou, mas não conseguia distinguir quem era amigo e quem era inimigo, já que todos eram hebreus. Por isso ordenava, diga Shibolete. Uma das características dos filhos de Efraim era o sotaque que tinham, assim como acontece nas diferentes regiões do nosso país. Eles não conseguiam pronunciar o som CH, e por isso diziam Sibolete, ao invés de Shibolete. Jefté degolou 42.000 homens, porque eles não conseguiram dizer Shibolete. Algumas pessoas aplicando essa história dizem que é isso que teologicamente fazemos às pessoas. Dizemos, ei, diga Shibolete, e se elas não conseguem dizer, caem em desgraça. Temos esses interesses políticos ocultos. As pessoas nem têm consciência que fazem isso. Apertamos a tecla rejeição porque as pessoas não pronunciam Shibolete do nosso jeito. As Escrituras nos exortam a sabermos em quem cremos e não no que cremos. Enfatizamos demais o eu sei no que creio. O apóstolo Paulo afirmou, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O livro de Juízes tem muitas aplicações para a nossa vida pessoal, para a nossa nação, para a nossa família. Leia o livro de Juízes. Eu quero encontrar você no nosso próximo programa. Até lá então.